Então, eu sou Teresa Pires, tenho 55 anos. A minha formação de base não é psicologia. Eu atualmente sou psicóloga, exerço prática clínica em psicologia, mas a minha formação inicial foi em secretariado de administração. Trabalhei durante muitos anos nessa área, na área de gestão, na área comercial. Trabalhei numa empresa familiar. Mas a psicologia foi sempre uma das minhas paixões. E há cerca de uns 20 anos, por questões pessoais, eu comecei a interessar-me por estas questões que tinham a ver com o comportamento humano. E decidi ir estudar novamente e fui fazer a minha licenciatura em Psicologia. Vou-lhe aqui dar assim um cheirinho do porquê de eu ter vindo para esta área da psicologia. Eu vim para esta área da psicologia por conta de um cancro da mama, ok? Não foi em mim, mas foi em alguém que me deu a vida e que já cá não está comigo. A mim fazia-me, começou a determinada altura a fazer-me muita confusão. Como é que os médicos apregoam que uma boa alimentação, não fumar, não beber álcool, comer produtos orgânicos e tal, e tal, e tal, e tal, eram fatores que ajudariam a que as pessoas se mantivessem muito mais saudáveis. E a minha mãe, que era uma mulher que não bebia álcool, não fumava, comia produtos só da terra, cultivados por ela, faleceu com um cancro da mama. E aquilo fazia-me confusão. Eu tinha que perceber o que é que tinha acontecido, porque não me fazia sentido. E claro que eu cheguei à conclusão, e tenho estudado muito sobre isto. Há aqui uma consciencialização de que a tristeza, a falta de amor, a falta de cuidado, vai levar as pessoas a que elas se sintam tristes, a que elas não se sintam capazes, a que elas se sintam inferiores, e lá está, ao longo da sua vida, no processo de regeneração celular, qual é a informação que vai haver? De tristeza, de ansiedade, de medo. Até que as células estão tão impregnadas naquelas emoções negativas que de repente começam a adoecer. E quando começam a adoecer, dão origem a agrupamentos de células que depois vão gerar aquelas questões. Portanto, o que me traz para a psicologia e para esta prática clínica e compreender o porquê das pessoas ficarem doentes por causa do seu sistema emocional tem a ver com esta minha história. Paralelamente a isso, fui fazendo várias formações. Eu já fiz formação em medicina energética, em hipnoterapia, num método que existe que é o Access Consciousness, e fiz outro tipo de terapias. Já estudei física quântica, reprogramação mental, regeneração celular, neurociência. Atualmente estou a fazer um mestrado em psicologia holística e coaching pessoal. E a minha área de estudo é sempre nesta área. E tudo aquilo que me ajude à minha prática clínica, que tem a ver com a regeneração celular e com o tratar estados depressivos, fobias, traumas, bloqueios emocionais, sem que haja intervenção medicamentosa, para mim é o meu objetivo. Ou seja, é dar ao corpo a possibilidade de ele se autocurar com todas as características naturais que ele tem e que o pode fazer. Portanto, eu assento a minha prática clínica nesta base. Como é que eu chego à LifeWave? Através de um anúncio na internet. Eu tinha um objetivo de procurar algo que me proporcionasse uma renda extra, mas este anúncio a que eu respondi veio mostrar-me que posso ter aqui algo mais e que posso complementar e ajudar muitas pessoas com este produto.
A ciência, a psicologia assenta muito a prática na neurociência, no comportamento cerebral, em todos os processos cerebrais. Nós sabemos que o nosso cérebro é quem comanda o nosso corpo. Também sabemos que as células-tronco, portanto as células estaminais, que são fundamentais no nosso organismo, que vamos perdendo as células estaminais ao longo da nossa vida, e daí que se vão dando processos de envelhecimento, pronto, isso é do conhecimento da ciência, da medicina. No meu caso, em particular, na minha prática clínica, isto de uma forma muito simples para que qualquer pessoa possa perceber. Por exemplo, se eu tiver uma pessoa com uma depressão, de que forma é que eu vou trabalhar com ela? Eu vou-lhe explicar que todos nós temos no nosso organismo um sistema celular que se regenera todos os dias, nós temos milhões e milhões de células, uma célula leva em média entre 21 a 28 dias para se regenerar, e uma célula-mãe dá origem a duas células através de um processo que é a mitose. Essas duas células vão se dividir e vão levar com elas o quê? A informação genética da célula-mãe. Ora, se eu tenho uma célula-mãe que tem uma informação de ansiedade, de medo, que está depressiva, que está triste, essa célula vai se subdividir e vai levar essa informação genética. Então a pessoa está sempre naquele processo, não é? Se nós tivermos a possibilidade de começar a fazer uma regeneração celular com outro tipo de informação, neste caso, se nós tivermos um produto que nos vai complementar tudo isto, ou seja, nós temos um X39 que vai dar a possibilidade das células estaminais se regenerarem, e elas próprias vão ajudar à regeneração celular. Se nós, paralelamente a isso, fizermos o trabalho emocional, nós vamos obter resultados muito mais rápidos, por exemplo, no tratamento de uma depressão. O X39, ao nível da minha área, que é a parte da neurociência, que tem a ver com a parte cerebral, pode vir a atuar desta forma. Existem estudos que nos dizem que os neurónios se regeneram. Já há alguma informação sobre isso. As células-tronco, no cérebro existem células-tronco neurais, que, assim como todas as outras, também vão morrendo ao longo da vida. O X39, o que é que vai fazer? Vai atuar ao nível dessas células-tronco, porque essencialmente ele atua ao nível das células-tronco, certo? Se ele vai atuar ao nível das células-tronco neurais, ele vai ajudar no processo da regeneração celular, porque no nosso cérebro não existem só neurónios. Os neurónios, depois, existem neurotransmissores que vão passar a informação entre os nossos neurónios. E são esses neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, existem vários neurotransmissores que vão depois influenciar nas questões dos estados de ansiedade, nos ataques de pânico. Se existe uma melhor atividade e uma produção celular mais saudável ao nível cerebral por via das células-tronco neurais estarem ativas e estarem a ajudar em todos os processos de regeneração, então temos uma maior produção que depois se vai refletir em todo o organismo, porque é o cérebro que comanda todo o nosso organismo. Vai se refletir nas questões do sono, como eu já ouvi, por exemplo, falar. E porquê? Porque é durante o sono que se dão os grandes processos de limpeza, digamos assim, do nosso organismo. É durante o sono, por exemplo, que nós crescemos. É durante o sono que os nossos rins, o nosso pâncreas, todas as células, as glândulas linfáticas fazem todo o processo de limpeza. Então, também nós já sabemos, a ciência também já nos explica que o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, porque é através de todo o processo de absorção de nutrientes, de vitaminas, que depois também se vai libertar no nosso intestino,
os neurotransmissores como a oxitocina e a serotonina, não é? Que são depois importantes para regular, lá está, o nosso humor, as nossas emoções. Portanto, o nosso cérebro, se tem as células-tronco neurais ativas, em processo de regeneração, vai dar informação a todo o nosso organismo. Vai, por exemplo, dar informação às glândulas suprarrenais, onde é produzido o cortisol, que é conhecido como a hormona do stress, e que muitas vezes é o responsável por nós ficarmos muito estressados, porque se produzido em excesso, ele deixa-nos com fadiga, com mal-estar, porque o cortisol é produzido exatamente para nós aguentarmos as situações difíceis de stress. O cérebro, ao estar em equilíbrio com as células-tronco neurais, vai acabar por comandar todo o nosso organismo e, havendo maior libertação de oxitocina, de serotonina, havendo uma boa transmissão ou havendo uma boa produção de neurotransmissores, todo o organismo vai acabar por estar em equilíbrio e o sistema emocional vai entrar em equilíbrio, o que vai ajudar a pessoa a melhorar os seus níveis de resiliência, a sentir-se mais capaz de enfrentar as situações do dia a dia. Eu defendo, por exemplo, que qualquer doença física, a depressão, por exemplo, é uma doença psicossomática. E na grande maioria, as doenças são realmente todas elas psicossomáticas e têm na sua origem, na sua raiz, uma doença física tem uma dor emocional associada. Isto para dizer o quê? Se nós temos um cancro, por exemplo, pode ter uma questão emocional associada, um problema da tireoide pode ter um problema emocional associado, ou seja, se nós partimos desse princípio em que há uma questão emocional, nós vamos tratar com o X39 a parte física, que é a parte da regeneração celular, que é a parte biológica, certo? Mas depois há a parte emocional que precisa de ser igualmente trabalhada e ressignificada.